sábio cosseno φ. O senhor de quem ouvimos falar com frequência em eletricidade é o senhor cosseno φ. Mas, como muitas coisas, falamos sempre a respeito. Mas esse senhor intervém em casos de problemas de potência, como o do circuito alternado, tal como a rede de distribuição. Na rede, podem ser ligados inicialmente resistências que transformam a energia elétrica em energia térmica, radiador elétrico, lâmpada incandescente, etc. Podem ser ligados também aparelhos que comportam bobinas, motor elétrico, por exemplo, que transforma a energia elétrica em energia mecânica. As bobinas são encontradas também em luminárias fluorescentes, onde encontramos capacitores. Resumindo, uma fonte alternada está suscetível de trabalhar sobre 3 tipos de cargas: resistiva, indutiva e capacitiva. Eis aqui o senhor Watt, que vai nos falar de potência. Dentro de nosso bom e velho circuito contínuo, como vimos anteriormente, a potência elétrica absorvida por uma resistência é igual à tensão em volt multiplicada pela intensidade de corrente em ampere. Podemos tentar fazer a mesma coisa com o nosso circuito alternado, observando que medimos agora valores eficazes de tensão e corrente. Você lembra o que é um valor eficaz em alternada e não vamos falar disso novamente. Peguemos primeiramente o calor de uma resistência. Ela libera uma certa quantidade de calor, que é medida em joule. Se ela libera 1000 joules em 10 segundos, sua potência térmica é a quantidade de calor dividida pelo tempo, que é medida em watts. Essa potência térmica, essa potência útil, de alguma forma chamamos de potência ativa. Se fizéssemos o produto da tensão pela intensidade da corrente, encontraríamos o mesmo número no caso de uma resistência. Portanto, sem problema. Mas não dá nem um pouco certo se insiro dentro do circuito alternado um motor elétrico, que possui, entre outras coisas, algumas bobinas. A potência mecânica desse motor, sua potência ativa, podemos conhecê-la dizendo 100 watts. Mas o produto U vezes I, que o senhor Volta e o senhor Ampere amavelmente sempre calculou para nós, não é mais igual a 100. Então, o que acontece? Será um novo mistério elétrico? Não, pois eis aqui o nosso cosseno φ, que mostra a sua cara, e ele tem razão, pois a diferença é por causa dele. Na verdade, o senhor Fresnel, que já explicou que dentro de um circuito alternado que comporta uma indutância, a tensão está defasada para frente em relação à intensidade de corrente, e com um certo ângulo φ. Isso aqui vai ser o caso dos terminais do nosso motor, uma vez que, devido a essas bobinas, há uma certa indutância. Então podemos explicar facilmente o suposto mistério graças a esse ângulo φ. Antes de continuar, precisamos definir esse produto U vezes I. O chamamos de potência aparente, sendo medida em volts vezes ampere, VA. A potência ativa, efetivamente fornecida pelo aparelho, é medida em watt. E a relação dos dois é igual àquele famoso cosseno φ, chamado de fator de potência. A conclusão disso tudo é que, se sua instalação comporta principalmente cargas resistivas, o fator de potência é igualzinho a 1. Mas, se ela comporta cargas indutivas importantes,
a defasagem aumenta. O fator de potência cosseno φ diminui. Em outras palavras, para uma mesma potência ativa, será preciso fornecer uma potência aparente maior. Observe que para nós, usuários domésticos, não há muito que se preocupar, visto que seu contador leva em conta a defasagem e o que ele vai lhe faturar. É unicamente a energia que você gasta. Mas usando a razão, é outro caso. Pois se a potência aparente UI aumenta, e como a tensão é geralmente constante, é a intensidade de corrente que vai começar a aumentar, o que não ajuda nem um pouco os eletricistas. Porque isso faz aquecer os fios e, consequentemente, aumenta as perdas em linha, o que não beneficia ninguém, exceto aquelas criaturas. Sem querer abusar de geometria, podemos dizer que a potência aparente é a soma geométrica da potência ativa e de uma outra potência não ativa, que chamamos de potência reativa, dado que ela é absorvida pelas reatâncias das bobinas de nosso motor. Infelizmente, ainda não aprendemos a viver sem essas bobinas, mas não esqueçamos das cargas capacitivas, em outras palavras, os capacitores. Um capacitor em um circuito alternado faz exatamente o inverso da bobina. Ele defasa a tensão, não mais na frente, mas atrás, o que reduz bastante a defasagem. Desta forma, com capacitores astuciosamente dispostos, a defasagem diminui, o fator de potência é elevado e todo mundo fica feliz. Enfim, quase todo mundo. Moral da história: esse cosseno φ é um senhor que nos interessa vigiar de perto.